Boa tarde, pessoal. Vamos para a última palestra do dia. Falaremos sobre a regra de competição deste comitê, regra oficial da WKF e os regulamentos da nossa escola Shinshukan. A primeira recomendação é que as regras de competição devem ser aplicadas da mesma forma em qualquer lugar. Então está aí o emblema das 5 federações continentais vinculadas à WKF, e a recomendação é que todas apliquem a regra da mesma forma, né? Às vezes a gente escuta falar, lá na Europa é mais difícil de se dar ponto do que aqui na América, né? Então, os atletas chegam no campeonato mundial com dificuldade de fazer ponto, tá? Porque no nosso continente às vezes se dá ponto sem tanto rigor de critério, tá? Então, isso são algumas coisas que algumas vezes a gente escuta falar, né? Mas a recomendação não é essa. A recomendação é que os critérios sejam os mesmos, que tudo seja aplicado dentro da mesma regra, dentro dos mesmos critérios, tá? Independente dos continentes. Então, essa padronização é muito importante. Bom, com relação ao tatame, a área de competição é um quadrado de 8 por 8 e mais 1 metro de área de segurança de cada lado. Então, totalizando uma área de 10 por 10, tá? Nessa foto aqui, os atletas não estão posicionados devidamente, tá? Quando isso acontece, o árbitro deve dar o comando para que ele vá mais à frente. Motonoite. Motonoite quer dizer retornar à posição inicial, tá? O atleta ele deve estar pisando bem na linha da frente aí da marcação. Você pode ver que tem uma cor diferente onde o atleta deve ficar posicionado. Ele tem que estar bem na frente na linha, tá? Ele não pode estar no meio dessa área nem mais atrás. Tem que estar bem na frente, a ponta dos dedos tocando aí a ponta da linha. Também não pode passar mais à frente que isso, tá? Então o árbitro tem que dar o comando para que ele esteja na posição correta, para que ele inicie ou reinicie o combate. O posicionamento dos juízes, tá? A gente sempre vai falar, e vocês vão ver na regra também, judge ou juízes, se referindo aos árbitros auxiliares, e referee ou árbitro se referindo ao árbitro principal, ao central, tá? Também tem a nomeação em japonês. Vocês vão ver Shushin como o árbitro principal e Fukushin como os árbitros auxiliares. Isso é importante saber até mesmo para questões de prova. Se por acaso vocês verem juízes, você já sabe que está falando do auxiliar. Se vê árbitro, é o central, tá? Da esquerda do árbitro central, na ponta está posicionado o juiz 1, ao seu lado o juiz 2, à direita o juiz 3 e mais à ponta o juiz 4, tá? O 1 e o 4 eles ficam desse mesmo lado, o 2 e o 3 eles atravessam o tatame para se posicionar lá nas cadeiras do outro lado, tá? Então, já que o atleta de faixa vermelha ele vai estar à direita do árbitro central, os árbitros que estão próximo do árbitro central, né, que são o 1 e o 4, eles ficam com a bandeira vermelha na mão direita. Já aí o 2 e o 3, como vocês podem ver, eles estão de frente para o árbitro central. Então, a direita do árbitro central é a esquerda deles. Por isso que
eles vão ficar com a bandeira vermelha na mão esquerda. Angulação para pontos e jogai. Pessoal, aí um detalhe muito importante, tá? A gente está utilizando a mesma recomendação que a CBK utiliza nos campeonatos nacionais. 100% de visualização do ponto, para que você possa confirmar a pontuação, tá? Não dá ponto na dúvida, tá? Então tem que estar no seu ângulo e fique muito atento. O árbitro central ele tem que ter pelo menos 2 bandeiras para poder dar o ponto, tá? Então a bandeira tem que ficar muito atento, porque se acontecer o lance ali no ângulo dele, às vezes os outros árbitros não têm visualização, mas foi ali bem de frente para ele, ele não pode deixar passar, tá? Uma tendência internacional é que também existe o ponto de apoio, tá? O ponto de apoio, como é que funciona? Eu estou de frente para um dos árbitros, né, e tenho uma visualização do lance, porém não 100%, digamos, vai mais de 90%, então tenho quase certeza que foi o ponto. E o árbitro que está na minha frente, ele tem 100% e deu ponto, imediatamente eu posso apoiá-lo, posso dar o ponto junto com ele, tá? Não pode acontecer de dar o ponto, Iamê, depois do Iamê, muito tempo depois, chegou uma bandeira lá e passa aquela impressão de que está copiando, de que está dando o ponto sem a certeza, tá? Isso não pode acontecer. Agora, junto com o lance, você tem uma visualização quase completa. Isso normalmente é o que acontece, tá? Agora, preferencialmente, evitar problemas e até por conta muitas vezes não ser tão experiente, acaba prejudicando. Então, dá ponto quando tem certeza. Você dá ponto quando tem certeza, você nunca vai ter problema. Tá? Essa é a nossa recomendação. O árbitro ele pode se mover em torno de todo o tatame, inclusive pela área de segurança, prestando atenção para não permanecer na frente dos auxiliares nem do cansa, sempre procurando uma angulação que ele possa ver a luta, mas também ter uma visualização dos bandeiras, tá? Não fica muito na frente, fica mais afastado, fica em uma das diagonais, você tem uma visualização de pelo menos 3 bandeiras ao mesmo tempo, e aí se acontece o lance, você só vira para confirmar uma bandeira, né? As outras 3 você já está vendo. Senão o árbitro fica muito na frente, muito próximo da luta, muito atento à luta, aí lance, antes de dar o Iamê, ele tem que olhar para um lado, olhar para o outro para poder confirmar ali as 4 bandeiras para poder dar o Iamê, né? Então, isso não pode acontecer. Ele tem que ter uma visualização melhor para não ficar procurando aí de todos os lados antes de dar o Iamê, tá? O artigo 2 fala de uniforme, tá? O artigo 1 era a área de competição, agora vamos para uniforme, karategi e faixas. Não pode ser muito comprida, tá? A questão da faixa, no máximo 3/4 do comprimento da coxa, tá? Quem é responsável por verificar os uniformes e os equipamentos? O árbitro fiscal é o CANSA, tá? Então, quando os atletas perfilam para o comprimento, o CANSA já tem que fazer a verificação. Se tiver alguém com equipamento fora do padrão ou com uniforme fora do padrão, vai ser avisado
E vai ter tempo, tá? Não é 1 minuto no primeiro aviso, vai ser avisado nessa primeira chamada que precisa ser corrigido determinado equipamento e o atleta tem a responsabilidade de providenciar a troca, caso seja necessário. No momento que o árbitro chamou para a luta, entraram no cotô, já haviam sido avisados antes pelo CANSA e ainda estão irregular, aí sim será dado 1 minuto, tá? E passando esse 1 minuto, o atleta vai ser desclassificado, tá? A jaqueta do Karate-Gi também não pode estar muito comprida, assim como a calça, tá? Bandeiras nacionais não são permitidas, tem área certa para propaganda, tem área certa para emblemas e também o protetor muito gasto, tá? Ele deve estar com equipamento em condição de uso, tá? Então, como que funciona o regulamento aí para o nosso uniforme? É obrigatório o emblema da Shinshukan no kimono, lado esquerdo do peito, no Karate-Gi, né? Lado direito do peito pode ter o emblema da academia, é opcional. No braço direito pode ter uma propaganda opcional. Nas costas pode ter uma propaganda opcional. A bandeira do Brasil somente no Mundialito, no braço esquerdo. Em qualquer outro torneio não será permitido, tá? Utilizar a bandeira que você está representando o país, apenas no Mundialito. As jaquetas devem estar amarradas. Atenção aí que durante a luta pode acontecer desse cordão arrebentar, tá? E se isso acontecer, a luta prossegue, mesmo com a impossibilidade de amarrar as jaquetas. Porém, numa próxima luta, elas têm que estar amarradas de novo. Então, se arrebentou o cordão, o atleta tem que trocar de kimono para poder se apresentar para a próxima luta. Aquela luta continua, a próxima não. Não inicia. Não devem ter listras nem bordados pessoais. Pode ver que esses kimonos aí tem bordado, tá? Isso é proibido tanto no kimono quanto na faixa. Proibido decoração de cabelo, grampos de metal, fitas, colares e piercing. Alguns exemplos de decoração de cabelo, tá? Fita também não é permitido, tá? Nem para tampar o emblema, nem para esconder o brinco. Às vezes falam, esse brinco não sai, esse piercing não pode tirar. Não pode usar fita por cima. É obrigado a tirar para competir. Elásticos discretos e rabo de cavalo são permitidos, tá? Os equipamentos são protetor de mão, caneleira, protetor de pé, protetor bucal, protetor de seio, tá? Até 11 anos, no caso, não precisará nos torneios da Shinshukan. 12 e 13 já passa a ser material obrigatório. Protetor corporal e coquilha é opcional, porém, se usada, deve ser nos padrões aí da WKF, tá? Então, todos esses equipamentos, com exceção dos que eu citei que são opcionais, né? A coquilha e o protetor de seio para crianças, nas demais categorias são todos equipamentos obrigatórios, tá? Nos torneios da Shinshukan. Caneleiras e protetor de pé devem ser da mesma cor, tá? Não pode
misturar. Durante o movimento de chute ele pode ficar visível, pode confundir o árbitro, tá? Não pode ser de cor diferente, tem que ser da mesma cor que o atleta está competindo. Então ele tem que ter o equipamento completo das duas cores, tanto vermelha quanto azul. No caso de competidoras do sexo feminino, tem que usar o protetor de seio e o protetor corporal por cima. Os dois são necessários, tá? Depois vem o kimono. Uniforme dos árbitros, tá? É o blazer azul marinho, a gravata padrão aí da organização, tá? Meias podem ser azul escuras ou pretas, a calça em tom de cinza claro, apito necessário, tá? Não pode esquecer o seu apito individual. E agora as sapatilhas são para uso dentro da área de competição, tá? Então, além do seu sapato, o árbitro tem uma sapatilha para usar dentro da área de competição, tá? Também são permitidos o uso de aliança e brincos discretos, tá? Uniforme dos árbitros, tá? Todos no mesmo padrão, na mesma tonalidade. Pode ver que na segunda foto tem uma diferença. E isso é proibido, tá? Os técnicos também devidamente vestidos com seu agasalho ou camiseta da associação e tênis, tá? Então vamos entrar na regra propriamente dita, tá? Falaremos primeiro de Kiken. O que quer dizer Kiken? Desclassificação quando o atleta não se apresenta, tá? Não afeta a participação em outra categoria. Tempo de luta. Esse tempo de luta não é o da WKF, já é com adaptação para Shinshukan. Até 11 anos, 1 minuto de luta cronometrado. 12 anos e acima, 1 minuto e 30 segundos cronometrados. E na categoria adulto masculino e feminino serão 2 minutos cronometrados, tá? Tempo de descanso para os competidores, igual ao tempo de luta. E no caso de troca de equipamentos, esse tempo aumenta para 5 minutos. A Toshibaraku, quando faltam 15 segundos para o término do encontro. Quando se dá ponto. Quando uma técnica é correta e efetiva dentro de uma área pontuável, contendo 100% dos 6 critérios. Os 6 critérios são: boa forma. Boa forma, aquela postura, não é um golpe desequilibrado, tá? Atitude desportiva, intenção de fazer o ponto, com técnica, né? Aplicação vigorosa, força, velocidade, potência. Zanshin, estado de alerta, não é atacar e virar o rosto, atacar e sair comemorando, né? Atacou, voltou à guarda, estado de alerta, continua até o Iame do árbitro, né? O atleta não precisa, não deve querer mostrar que fez o ponto. Ele tem que fazer o ponto, o árbitro está ali para visualizar o ponto, né? Alguns excedem e acabam perdendo o Zanshin por isso. Tempo correto. O momento certo para o ataque, né? O momento certo que firmou a base, defendeu e contragolpeou, ou fez o deslocamento na base e
aplicou o golpe, tá? Então é um componente também da boa forma. Distância correta, tá? O golpe não pode ser curto, não pode ser longo, tá? Tem que estar dentro de uma distância correta. Em algumas categorias pode ter o toque leve, em outras até 10 centímetros de distância já é considerado como ponto. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá? Mas tem que cumprir todos esses critérios. Faltou um deles, não é ponto. Faltou Zanshin, não é ponto. Faltou boa forma, não é ponto. Isso é julgamento do árbitro, tá? Ninguém pode questionar foi ponto ou não foi. O árbitro tem que julgar e saber considerar se cumpriu os 6 critérios ou não. Então aí alguns exemplos, né, de atletas que deixaram de lado aí o Zanshin, bateu virando o rosto, saiu comemorando, saiu dando as costas, tá? Isso não pode ser considerado como ponto. Distância para técnicas Jodan. Na categoria adulto sênior, né? Pode ter o toque leve, tá? E pode ser pontuado até 5 centímetros de distância. Não necessariamente precisa tocar, tá? Já no júnior e cadete, né? 14, 15, 16, 17, essa distância aumenta para 10 centímetros, tá? E não pode ter o toque, a não ser o toque de leve com o pé. No chute, o toque de pele é pontuável. Se for um toque que fez o atleta balançar a cabeça, já é considerado mais do que um toque de pele e deve ser penalizado. A mão não pode tocar de forma alguma, nem toque de pele, tá? Então, nessas categorias, deve ser penalizado com mais rigor o contato. As formas de pontuação são: Yuko é um ponto, é considerado Tsuki ou Uchi aplicado em uma das 7 áreas pontuáveis. Marcação do Yuko tanto pelo auxiliar quanto pelo árbitro central. O Azari, 2 pontos, apenas para chute Chudan. Marcação do Azari. Ippon, para chutes Jodan, ou quando o competidor é derrubado, desequilibrado, está caído, projetado no chão, imediatamente atacado, né? Não adianta só derrubar, tem que derrubar e completar imediatamente para ser considerado Ippon, tá? Ele tem que estar completamente no chão. No caso de joelho, apoiado no antebraço, essas situações são consideradas como se ele não estivesse no chão, não é Ippon, tá? Pode ser até considerado Ippon se for um chute de Odan, mas fora isso é como se for um chute de Odan é o Azari, se for um soco de Odan e o Ko, como se ele estivesse em pé. Então a marcação de Ippon, tá? 3 formas de pontuação: Yuko 1 ponto, o Azari 2 pontos, Ippon 3 pontos. Procedimento padrão para marcar pontos. Primeiro anuncia o competidor, Aka ou Ao. Depois a área atacada, Chudan ou Jodan. Depois a técnica aplicada, Tsuki, Uchi ou Keri. E por último, qual é o ponto? Yuko, o Azari ou o Ippon. Não está correto o árbitro, resumidamente, Yuko, ele está pulando etapas, né? Não tem necessidade de apressar as coisas. O comando deve ser claro, o entendimento também. Então,
Chudanski. Yuko, tá? Olhando para o atleta e com uma voz firme, tá? Permitindo o entendimento de todos. Isso é extremamente necessário. Os auxiliares mostram apenas pontos ou jogai, tá? Se ele viu que houve contato, ele não pode imediatamente sinalizar com a bandeira. Ele tem que aguardar o árbitro parar a luta e pedir que ele se manifeste. Eles sinalizam seu julgamento sobre advertências e penalidade indicada pelo árbitro. Então, agora sim, o árbitro pediu passividade ou o árbitro pediu falta por contato. Aí sim eles vão dar opinião. O árbitro pediu, não necessariamente eles vão apoiar, tá? É recomendado que apoie, até porque o árbitro tem uma boa angulação. O árbitro que está na condição central tem uma experiência também a mais pela sua categoria e ele tem a oportunidade de conversar com o médico. Então ele acompanha o atendimento de perto. Então ele pediu uma penalidade, naturalmente ele sabe o que ele está fazendo. É claro que acontecem erros, né? A gente trabalha para que não aconteça, mas existem. Então, se você tiver 100% de certeza que ele está se equivocando, você não vai apoiar, tá? Mas são poucos os casos. Na maioria das vezes o árbitro pede e ele recebe esse apoio e aí ele confirma essa penalidade. Por isso que, atenção os mesários, o árbitro sinalizou aqui que houve passividade, né? Ou o árbitro sinalizou uma falta de categoria 2 ou um contato, tá? Deixa eu melhorar aqui a angulação, né? O contato. O mesário já vai lá no placar e marca. Não, ele está pedindo o apoio para os auxiliares. A partir do momento que os auxiliares apoiarem, aí ele vai sinalizar novamente. Acá, tchoco, tchoco, tá? E aí sim, você pode marcar no placar, tá? Do mesmo jeito que ele parou a luta porque tem 2 bandeiras dando ponto, mas nem sempre ele vai dar ponto. Ele pode achar que foi contato, tá? Se necessário, chamar o atendimento, mostrar que houve contato. Tendo 2 apoios, ele pode dar a falta. Então, não pode marcar o ponto lá só porque tem 2 bandeiras. Precisa esperar o árbitro confirmar esse ponto, tá? Se 2 ou mais auxiliares sinalizam ponto para o mesmo atleta, ele tem que parar o combate, não pode deixar continuar. Sempre precisa de no mínimo 2 bandeiras junto com ele, tanto para ponto quanto para penalidade. E ele sempre vai de acordo com a maioria. Por exemplo, tem um Yuko e 2 Wazari para Aka, o outro tá paradinho lá, então ele vai dar o Wazari, porque a maioria é o Wazari. Antes do Yame, a luta tá acontecendo, tá? E houve uma sequência rápida de soco. Yuko, imediatamente ele chutou ou Wazari ou Ippon, tá? E foi imediato, o árbitro não tinha parado a luta. Eu tive, como auxiliar, tive a angulação para ver as 2 situações, então imediatamente eu mudo minha bandeira para o ponto mais alto, favorecendo o atleta, tá? Não é porque o soco foi primeiro que eu vou manter ali no Yuko, tá? Então, dá preferência para o ponto mais alto. Se você tiver certeza que aconteceram os 2, pode jogar o mais alto. Agora, se um só viu o soco, ele não vai dar o chute, ele não viu.
o outro deu chute, tem um Yukoi e um Azari, o árbitro central parou a luta. Quando ele para a luta e tem um Yukoi e o Azari, ele não pode dar o mais alto, ele tem que dar o mais baixo. Tem duas bandeiras diferentes, ele dá o menor. Do mesmo jeito, se tiver 4 bandeiras, 2 sinalizando Yukoi, 2 o Azari ou o Ippon, ele vai dar o menor ponto, tá? Yukoi no caso. E no caso de ter bandeira para os dois lados, 2 bandeiras para cada lado, ele dá ponto para os dois lados. Se tiver igualdade de ponto e penalidade, ele decide, tá? Por exemplo, Aka chutou Chudangeri e imediatamente pisou fora do tatame. 2 árbitros viram Chudangeri, ponto, tá? E 2 árbitros não viram, deram Jogai. Tá? Nesse caso ele vai optar provavelmente pelo ponto, a não ser que ele tenha um motivo aí para desconsiderar esse ponto. Mas fica aí a critério do árbitro, tá? Tá empatado aí na opinião dos auxiliares, fica a critério do árbitro. Auxiliares, ao darem ponto, permanecem com as bandeiras até que o árbitro anuncie o ponto. Tá? Senão complica as coisas. Ele tinha 2 bandeiras lá, ele parou a luta até ele chegar na posição para dar o ponto, a bandeira não está mais lá e ele não pode mais dar o ponto. E aí complica, dá uma grande confusão essa situação. Deu ponto, permanece até o árbitro confirmar. Os auxiliares indicarão ponto ou jogai antes do árbitro parar o combate, tá? Não espera o árbitro parar. Viu o lance, já sinaliza. Tem uma situação agora que é o Senshu. O que é o Senshu? Primeiro ponto marcado sem oposição. Entende-se que um competidor conseguiu marcar o primeiro ponto no adversário sem que o mesmo marcasse também antes do sinal. Nos casos em que ambos os competidores marcam, nenhuma primeira vantagem de pontuação sem oposição é concedida e ambos os competidores mantêm a possibilidade de Senshu mais tarde. Vamos na prática. AK golpeou 2 bandeiras para AK, a O não teve ação nenhuma. Yame, AK Chudansuki, Yuko, AK Senshu. Esse Senshu que foi dado a AK, assim, né? Tá? Para vocês verem melhor. Esse Senshu que foi dado a AK, ele é uma vantagem. Se a luta terminar empatada, Aka ganha, porque tem o Senshu. Ele fez o primeiro ponto. Agora, tá zerado a luta, começou agora. Aka atacou, a O também cruzado. 2 bandeiras deram para Aka, 2 deram para O. Yame, Aka, Yuko. Desculpa, né? Eu falei que não é correto. Aka Chudansuki, Yuko. Ao Jodansuki, Yuko. Dei ponto para Aka, dei ponto para O. Não tem Senshu para nenhum dos dois. Tsukete Hajime, continua a luta. Aí imediatamente a O mais um ponto e Aka nada. Yame tem 2 bandeiras para O e uma só para Aka. Não tem oposição. Uma bandeira e nada é a mesma coisa. Então esse não vale. Ao Chudansuki, Yuko, ao Senshu. Tá? Foi dado Senshu para O no segundo lance, porque no primeiro não teve Senshu, teve ponto para os 2. Tá? Assim que funciona.
Se um competidor que recebeu Senshu recebeu falta de categoria 2 por evitar o combate por um dos seguintes incidentes: jogar e fugir, clinchar, agarrar, empurrar, ficar peito a peito quando faltar menos de 15 segundos para o término do combate, ou seja, no Atoshi Baraku, o competidor irá perder automaticamente a vantagem. O árbitro primeiro irá mostrar o sinal da falta aplicada para solicitar o apoio dos juízes. Tendo o apoio de no mínimo 2 juízes, irá confirmar. Após esta confirmação, o árbitro mostrará o sinal de Senshu e finalmente o sinal de Torimasen. Então, o que acontece na prática? Tá? O Aka tem o Senshu, a luta está empatada, né? Tá no Atoshi Baraku já. Ele, se não houvesse essa regra, né, poderia querer agarrar, evitar que o outro lutasse para que ele continuasse aí com a luta empatada, porque ele tem uma vantagem, mas ele não pode agarrar, evitar combate, fugir, porque tudo isso caracteriza aí uma falta que faz com que ele perca o Senshu, tá? E se acontecer essa falta, vamos supor por agarrar, mostrei que agarrou, pedi a falta, tá? Pedi a falta. Essa falta, no mínimo, é Hansoku Chui, por estar no Atoshi Baraku e nessa situação. Então, os auxiliares me apoiaram. Aka, Hansoku Chui, apontando pro atleta. Tá? A angulação está um pouquinho diferente, mas na apostila vocês veem bem. Aka, Hansoku Chui. Aka, Senshu, Torimasen. Tirei o Senshu. Tá empatado, tá? Reinicio a luta. Ninguém mais recebe Senshu. Mesmo que façam ponto sem oposição, já foi. Reiniciei a luta. Se terminar empatada, vai por Hantei. Se alguém fizer o ponto, é o ganhador naturalmente. Mas esse Senshu ele perdeu por causa dessa falta no Atoshi Baraku. Se o Senshu for retirado a menos de 15 segundos, outro Senshu não pode ser atribuído para qualquer um dos competidores. No caso onde o Senshu foi a situação de protesto de vídeo, né? Situação de protesto de vídeo a gente ainda não está utilizando nos torneios da Shinshukan por conta dos recursos que são necessários para ter o vídeo review, mas faz parte da regra, é importante conhecer. Então vamos lá. O vídeo review o técnico utiliza apenas para pedir ponto. Então ele vai sinalizar lá que houve um chute de Odan, tá? E ele quer esse ponto. Ele pediu. Os árbitros do vídeo review vão avaliar esse lance, apenas esse. Tá? O vídeo não é para tirar ponto, não é para marcar falta, é apenas para pedir ponto. E o ponto que o técnico pediu. Então, mesmo que no lance tenha um Jodansuki, se ele pediu Jodangeri, ele pediu errado e vai ser negado, tá? Então, só vão avaliar realmente se houve o ponto que o técnico pediu. Ele pediu o cartão, tá? Então, no primeiro Yame, já tinha 2 bandeiras para Aka. Ponto para Aka. Senshu para Aka, não tinha nada para Ao. Aí o técnico do Ao levantou, pediu o cartão Jodangeri. Ele pediu o Jodangeri, vídeo review. Yes, aceitou o Jodangeri dele.
Opa, então já não é mais um ponto sem oposição, né? Porque deu o ponto para um lado e agora vai dar para o outro na mesma situação, só que foi pelo vídeo review. Então, tira esse Senshu, tá? Ponto para o outro atleta, nenhum dos dois tem Senshu. Reinicia a luta, quem fizer o primeiro ponto recebe o Senshu novamente, tá? O mesmo procedimento para anulação do Senshu. Agora, com relação a Hantei. Se não houver pontos ou houver pontuação igual, apenas se não houver Senshu, o combate será decidido por Hantei. Né? Pontuação igual, mas um tem Senshu, ganhou a luta. Né? Se não houver Senshu, Hantei. Também vai para o Hantei quando os dois atletas se machucam, não podem continuar a luta ao mesmo tempo. Nesse caso, ganha quem tem mais pontos. Tá? Porém, se for uma competição individual, a pontuação estiver igual, ganha o competidor que tem Senshu. Se não tiver Senshu, tem que ir para o Hantei. E o que o árbitro considera nesse Hantei? Quem teve mais atitude, espírito de luta, força demonstrada, superioridade técnica e tática, quem teve maior iniciativa das ações durante todo o combate, tá? Não é para considerar apenas os segundos finais. Às vezes eu estou ganhando uma luta e me mantive superior durante toda essa luta, tá? No desespero final, né? O meu adversário consegue empatar, tá? Ele conseguiu empatar numa ação aí final mesmo, mas foi notável que houve uma superioridade durante toda uma luta, tá? Não é porque ele conseguiu empatar no final que ele tem que ganhar a luta. Da mesma forma que é importante saber, tem atleta que faz o ponto e depois fica querendo segurar o resultado, não quer mais lutar. E o outro lá buscando. Chega no final, ele consegue empatar. Ele buscou a luta inteira, ele foi superior à luta inteira, ele merece ganhar no Hantei. Tá? Não é porque ele empatou no final, é porque ele buscou durante todo um combate. Vamos falar sobre comportamento proibido. Duas formas de comportamento proibido, duas categorias, a categoria 1 e a categoria 2. As duas categorias vão de Chukoku até Hansoku, tá? Chukoku é o primeiro aviso, Keikoku, segunda advertência, Hansoku Chui, uma terceira advertência, e Hansoku, a última advertência que dá a vitória para... Hansoku já não é advertência, desculpa, falei última advertência, está errado. Hansoku é a penalidade que dá a vitória para o adversário. Por que advertência e penalidade? Advertências são avisos, né? Penalidade, ele já está perdendo a luta. Tá? E o Shikaku, que é a desqualificação. Essas duas categorias, elas não são cumulativas uma com a outra. Então, eu tenho um Chukoku de categoria 1, eu posso tomar um Chukoku de categoria 2. Tá? Porém, se eu tenho um Chukoku de categoria 1, cometo outra falta leve que seria passível de Chukoku, eu tenho que já tomar no mínimo um Keikoku. Tá? Ele vai subindo gradativamente, eu não posso ficar no mesmo nível de penalidade. Tá? Resumidamente falando, a categoria 1 é tudo que gera contato, gera lesão. Tá? São faltas da categoria 1. Categoria 2 seria aquilo que é anti-karatê. Fugir, ser passivo,
ou golpe que passa, não gera contato, isso é categoria 2, tá? A categoria 1, ela pode seguir uma sequência ou, dependendo da gravidade, pode ser direto um Keikoku, pode ser direto um Hansoku Chui, pode ser direto um Hansoku já, né? No primeiro contato ele já é passível de Hansoku e perdeu a luta por causa desse contato. Se levar a 0 o oponente, é isso, tá? A categoria 2, normalmente ela segue uma sequência, porém, dentro do Atoshi Baraku, situações de antiluta, evitar o combate, fugir ou agarrar, isso já é Hansoku Chui direto na categoria 2, tá? Então, Chuko, Keikoku, Hansoku Chui são advertências, eles não dão ponto, não dão vitória para o oponente. Hansoku e Shikaku são penalidades, já dão a vitória para o oponente. Categoria 1 cruza as bandeiras, o árbitro central cruza os braços, tá? Sempre com a bandeira vermelha na frente se for para vermelha, com a bandeira azul na frente se for para azul. O que são faltas de categoria 1? Técnicas que fazem contato excessivo na garganta, tá? Ou contato excessivo. Ataques nos braços, pernas, virilhas, articulações e pés. Ataques no rosto com a mão aberta. Projeções perigosas ou proibidas. Então, ou eu sigo passo a passo de Chukoku, Keikoku, vou para Hansoku Chui e depois Hansoku, porque são sequências de faltas leves. Ou, quando o potencial do meu adversário é levemente reduzido, eu já posso dar um Keikoku direto. Se for seriamente, eu posso dar um Hansoku Chui direto. E se for reduzido a 0, Hansoku direto. Então, alguns exemplos aí de golpes fora da área pontuável e contatos excessivos que são passíveis de penalização pela categoria 1. Nessa foto está mostrando Akasin ou não. Quer dizer, na primeira foto, golpe no pescoço, tocou dentro do aceitável, é ponto. Na segunda foto, o AO está tocando na garganta. Vê aí a luva do AO. Por mais leve que seja, não pode nenhum tipo de toque na garganta. Qualquer tipo de toque é penalidade. Então, falta para o pescoço, pode. Garganta, não pode. Agora vamos para a categoria 2, aquilo que é anti-karatê. Fingir exagerar uma lesão, tá? Nesse caso, exagero já vai para Hansoku Chui direto também, mesmo que não esteja no Atoshi Baraku, nos primeiros segundos de luta. Exagerou uma lesão, pelo menos Hansoku Chui. Pode ser casos mais graves Hansoku e fingiu, simulou, vai para Shikaku, tá? Jogai também é categoria 2, sair da área de competição por vontade própria. Tá? É diferente quando eu ataco tirando meu adversário, empurrando, né, deslocando para fora. Ou quando eu ataco descontroladamente e ele tem que sair da área por razões de segurança. Ou quando eu projeto ele para fora da área. Né? Isso não é Jogai. Jogai é quando ele sai voluntariamente do tatame. Mubobi. Mubobi é quando o atleta se expõe ao risco e é lesionado, tá? Ele tá baixando a guarda, tá levando a cabeça, tá pedindo para sofrer a lesão. Então,
é Mubobe, tá? Lembrando que só pedir para sofrer a lesão não é Mubobe, ele tem que sofrer a lesão, evidentemente. Então, baixar a guarda, falhas no bloqueio, tá? De forma proposital, tudo isso, se ele não for lesionado, não é considerado Mubobe. Agora, a partir do momento que tem uma lesão, Mubobe. Evitar combate, tá? Também uma situação de categoria 2. Passividade, não entrar em combate, tá? Não pode ser marcado dentro do Atoshibaraku. Uma recomendação que a gente vai falar mais para frente, tá? Porém, vale adiantar. O árbitro não vai diretamente agora da passividade. Ele inicia a luta. Se os atletas passaram mais ou menos 15 segundos passivos, ele percebeu que os atletas estão passivos, o natural era ele parar a luta e já pedir a falta por passividade. Agora ele vai dar o comando Tsuzukete. Tsuzukete é o comando para que os atletas lutem. Os atletas continuaram passivos, ele não vai Tsuzukete de novo, né? Senão ele vai ficar lá pedindo e os atletas continuam passivos. E a Me pede a passividade e dá a falta para os dois, né? Deu a falta para os dois, você iniciou a luta. Continuaram passivos, avisa de novo, Tsuzukete. Não obedeceu esse comando de Tsuzukete e a Me, passividade. Tá? Mas sempre vai avisando, que não pode avisar 2 vezes sem dar uma falta. Clinchar, puxar, empurrar, permanecer peito a peito sem uma técnica ou projeção. Mesma coisa do Tsuzukete é o Akarete. Aconteceu esse lance de ficar peito a peito, de clinchar imediatamente. O Akarete, nessa hora, os atletas têm que largar e continuar lutando, tá? Agora, o Akarete, um dos atletas insistiu em permanecer segurando, permanecer agarrado, e a Me falta para esse atleta. Se ele fez o Akarete e os 2 atletas continuam insistindo, falta para os 2 atletas, tá? Então, isso é importante. Agarrar o adversário com uma das mãos, com 2 mãos, desculpa. Com uma mão pode, desde que técnica imediatamente. Agora, com 2 mãos, só se ele segurar um chute, segurar para derrubar com segurança. Então, com uma mão ele segura a perna, com a outra ele segura o adversário, derruba e pontua. Tá? É único, ele não pode chegar com 2 mãos e pegar no oponente, já é falta imediatamente. Agarrar o braço ou karategi do adversário com uma mão sem tentar uma técnica. Então, segurei no braço, tá? Para tentar, ou no karategi, para tentar uma técnica imediata, tudo bem. Agora, segurei e não tentei fazer nada só para impedir ele de me atacar ou para impedir ele de lutar, é falta imediatamente. Técnica descontrolada, golpe que passa, tá? Categoria 2. Simular ataque com a cabeça, joelho, né? Joelho não tem como eu mostrar, ou cotovelo, tá? E comportamento descortês. São situações aí de categoria 2. Então, todos os agarramentos devem ter uma ação imediata, tá? Pode ter situação de ponto, não sempre é uma penalidade. Se tiver uma situação imediata, uma ação imediata não é falta. Tá? Então são 2 situações ofensivas: agarrar e pontuar,
tá? Pode ser o chute ou o soco, ou agarrar, derrubar e pontuar. Lembrando que para derrubar ele não pode usar as duas mãos. Então, se ele está segurando com uma e na hora de derrubar ele encosta a outra no oponente, ele está usando as duas mãos, tá? Então, se ele está segurando com uma e vai derrubar com a outra, ele tem que levantar essa mão, tá? De modo que o árbitro veja que ele está usando apenas uma. Se ficar apoiado no corpo do oponente, vai ser considerado que ele está usando as duas mãos. Então, é falta, tá? Ele pode agarrar, derrubar e pontuar usando uma mão ou trocando a mão, mas nunca pode pegar com as duas ao mesmo tempo. E numa defesa também ele pode segurar o braço do adversário e pontuar imediatamente. Lembrando que ele segurou, bateu o primeiro golpe, não foi ponto. Ele pode soltar e bater o segundo, um chute. Ponto. Agora ele segurou, bateu o primeiro, continuou segurando, bateu o segundo, já não é ponto, porque não foi mais imediato, ele estava segurando. Tá? Então, falta. E só uma situação que ele pega com as duas mãos. Ele defendeu o chute, segurou esse chute, derrubou o adversário segurando e completou. Isso é ponto. Ao agarrar e realizar uma projeção de forma controlada, quando o competidor chega próximo ao chão, tem que soltar, tem que deixar cair, senão também ele vai cair junto, né? Mas ele não vai soltar do alto, ele vai soltar próximo do chão. Sinal de passividade não pode ser dado durante o atoshi baraku, tá? Evitar combate, situações de fugir, clinchar, agarrar, puxar, ficar peito a peito, tá? Isso no atoshi baraku já é Hansoku Chui direto. Aí o exemplo, o Ao estava caindo, né? A atleta de faixa azul foi derrubada e puxou Aka, né? A penalidade é para O, não é para Aka que está tentando derrubar e fazer o ponto. A O está puxando para quê? Para que Aka não consiga fazer o ponto. Isso é evitar combate, né? Antiluta. Do mesmo jeito aí que um está derrubando e o atleta que está caindo abraçou o outro pelo pescoço para derrubar junto, né? Nessa situação aí já os dois estão peito a peito. Então, primeiro o acarete, se continuar, falta, tá? Falta para quem insistiu. A não ser que os dois insistam, falta para os dois. Jogai significa sair da área sem ser conduzido pelo oponente. Bem importante, tá? Sair da área voluntariamente, né? Se tiver com o pé no ar ou qualquer parte do corpo no ar, mesmo que seja fora da linha, né? Não é jogai, tem que tocar no chão, ou o pé ou qualquer parte do corpo, pode ser o braço, pode ser o cabelo, tocou no chão, aí sim é jogai. Então, a advertência mínima por fugir, evitar combate, gastar tempo durante o atoshi baraku é Hansoku Chui. Aka derruba a O tá fora, Aka dentro. Mesmo assim, de dentro, Aka pode pontuar. Tá? Mesmo que a O esteja fora, do mesmo jeito que na luta, mesmo sem ser derrubado, eu como a O dou uma saidinha imediatamente, a Aka pontua, né? O ponto pode ser considerado, porque quem pontuou estava dentro.
Mubobe, quando o infrator recebe um contato excessivo por se expor à lesão, ou quando o infrator é derrubado com uma técnica válida, mas ele se machuca sozinho. Lembrando que nas duas situações tem lesão. Sem lesão não é mubobe. Fingir uma lesão inexistente Shikaku, exagerar uma lesão, pelo menos Hansoku Chui. Exagerar demais Hansoku direto. São faltas graves, gravíssimas. Competidores lesionados devem ser examinados fora do tatame, a menos que a lesão necessite ser examinada no tatame. Então ele está em pé, está andando, tem condição, uma lesão leve, você pede a ele que se retire para ser atendido do lado de fora. Ele está caído, né? Consciente ou não, mas ele está caído, você não vai arrastar, nem pedir que o arraste, nem que ele saia. Deixa ele ser atendido ali mesmo. O árbitro deve observar constantemente o competidor lesionado. Uma pequena demora permite que os sintomas do dano se desenvolvam. Então não tem pressa de reiniciar a luta, né? Às vezes houve um toque de Odan, o árbitro na categoria que pode o toque está um pouco na dúvida se foi o toque para ponto ou se foi um pouco mais excessivo, ele dá o ponto. Imediatamente ele reinicia a luta, começa a sangrar. Aí ele vai ver que foi o ponto indevido. Então, uma pequena demora às vezes facilita, porque ele ia ver que vai estar sangrando, que precisa de atendimento, que é passível de penalização, né? Então não precisa ter pressa. Faz as coisas com calma. Sempre observe o atleta e acompanhe o médico. Tá? O árbitro deve continuar a observar o competidor lesionado até o combate ser reiniciado. Fica acompanhando lá de perto. Tá? O atleta machucado tem 3 minutos para o atendimento médico. Após 3 minutos, o árbitro decide se o atleta não está apto para lutar ou se ele estende o tempo de tratamento. Se o médico diz sim, ele tem condição de lutar, o árbitro pode dizer que não, tá? Sempre pensando na integridade do atleta, tá? O árbitro, pela experiência dentro do karatê, por ter noção de como é realmente a situação, ele pode dizer não. Se o médico diz não, o árbitro nunca pode dizer sim. Se o médico diz que não, é não. Tá? Pensando também na integridade do atleta. Você não vai passar por cima da palavra do médico que está dizendo que o atleta não pode lutar. Você vai dizer que sim, e aí vai assumir uma responsabilidade por esse atleta de repente ter uma lesão aí que vai trazer sequelas para o resto da vida dele, né? Não vai correr esse risco. Bandagens, faixas, curativos, sempre tem que ser aprovado pelo médico com autorização do árbitro. Regra dos 10 segundos. Um competidor que cai, é derrubado ou é nocauteado e não se recupera completamente, não fica de pé imediatamente, o árbitro chamará o médico e ao mesmo tempo iniciará uma contagem até 10, indicando a sua contagem mostrando um dedo por segundo. No caso, a WKF pede que seja em inglês, tá? Aqui no Brasil é permitido também que se faça em português, tá? Mas para haver um padrão aí, se puder fazer em inglês, melhor,
1, 2, 3, tá? Indica um dedo por segundo. Se chegar no 10, ele não pode continuar a lutar. Quando um competidor não se levanta antes do término da contagem, é considerado incapaz de continuar lutando e será automaticamente desclassificado de todos os outros confrontos do torneio. Por que todos os outros? Esse ele ainda pode ganhar. Se ele foi levado a 0 por culpa do adversário, o adversário pode ser desclassificado e ele ganha. Se for uma final, ele é campeão. O que fazer? O quadro de árbitros deve perguntar a si mesmo: por que ele ficou caído? Foi uma técnica válida? Foi aplicada dentro de uma área pontuável? Tinha controle? Foi Mubobi? O que causou a permanência dele no chão aí por mais de 10 segundos? Isso é muito importante. Lembrando que antes o árbitro só se reunia para pedir Shikaku, tá? Agora, nessa situação de 10 segundos, os árbitros se reúnem para tomar uma decisão conjunta, tá? Então eles podem ter aí um breve bate-papo para chegar a uma conclusão, tá? Mesmo que não seja para pedir Shikaku, eles se reúnem. Sempre o médico deve ser chamado. Sempre que houve contagem de 10 segundos, chama o médico. Aliás, chama o médico para iniciar a contagem. Você iniciar a contagem sem chamar o médico, você está perdendo um tempo que pode ser aí importante para a vida desse atleta. Então, integridade primeiro. Chama o médico, atendimento, inicia a contagem. O médico chegou, tá? Você continua a contagem, não impede que o médico entre para atender. Se for necessário, o médico precisa atender esse atleta, tá? Você continua a contagem. O atleta sabe que ele tem que ficar de pé em 10 segundos. Se ele não ficar, tá? Ele não pode culpar o médico nem o árbitro. Ele tem que conhecer a regra. Se ele não ficar, ele vai ser impedido de lutar. E aí temos 3 opções. É um momento difícil: Hansoku, Kiken ou Shikaku. Kiken, se ele desistiu, tá? Se ele tinha a condição de ficar em pé, mas não ficou porque desconhecia a regra, algum outro motivo. Hansoku, se o atleta levou ele a 0, o contato foi forte demais, que levou a 0, excessivo, pede a falta, Hansoku, dá a vitória para ele, ele ganha essa luta, só que não pode lutar uma próxima. Se for uma final, sorte dele, que ele ainda foi o campeão. Shikaku, se ele fingiu, tá? Então, faz todas aquelas perguntinhas antes, tá? Por que ele ficou no chão? Acompanha o médico, a opinião do médico é muito importante. Bate um papo com os auxiliares, explica, né? Porque você viu o atendimento. Até porque senão você pode fazer um pedido e os auxiliares não vão entender o que você pediu. Porque você conversou com o médico, os auxiliares não sabem o que o médico falou. Então, nesse bate-papo, você vai explicar tudo o que aconteceu rapidamente e vai tomar uma decisão. Todo mundo na sua posição pediu o apoio para sua decisão, tá? Mesmo que já conversaram, tem que oficializar, tem que pedir o apoio. Teve 2 bandeiras? Pode mostrar a decisão aí de Hansoku, de Kiken, tá? E no caso de Shikaku, não. No caso de Shikaku, aí já é uma decisão unânime, já é feito o relatório, anunciado publicamente, vai para um júri de apelação. Aí no Shikaku é uma questão mais grave aí.
é importante saber a função do supervisor de encontro, o CANSA, né? O CANSA não está ali para descansar, não. Ele tem o papel mais importante da luta, né? Se houve um protesto e o técnico ganhou esse protesto, principal culpado é o CANSA, que deixou o erro de procedimento acontecer, tá? Porque se houve erro de procedimento, o CANSA tem que se manifestar na hora, ele está aí para isso, tá? Lembrando que até cai na prova isso, hein, pessoal? Questões de procedimento, tudo aquilo que cabe recurso. Questões de julgamento, é inquestionável, não cabe recurso. Por exemplo, eu considero que está faltando um dos critérios e não dei o ponto. É julgamento. Não adianta entrar com protesto para isso, é julgamento, não vai ganhar esse protesto. Tá? Agora, procedimento. Tá? Procedimentos são as questões onde o CANSA deve atuar. Nós vamos mostrar aqui. Tudo isso é procedimento. Antes do início de um combate ou encontro, o supervisor de encontro deverá assegurar que os equipamentos do Karate Gi estejam de acordo com as regras de competições, ainda que a organização do evento tenha feito um check-up. Isso a gente faz lá na área de conferência. Ainda assim, é responsabilidade do CANSA assegurar que o equipamento está de acordo com as regras. Tá? Não vai deixar isso apenas na responsabilidade do mesário. Guia de atuação. Aí vai os procedimentos. Deixa eu aumentar, né? O árbitro esquecer de indicar Senshu. Então, teve um ponto sem oposição, primeira situação da luta. O árbitro esqueceu de indicar Senshu. O CANSA tem que se manifestar, é um erro de procedimento. Tudo que é erro de procedimento, cabe recurso, gente. O árbitro esquecer de remover o Senshu. É lá no Atoshi Baraku, quando tem uma falta de evitar combate para o atleta que tem o Senshu, ele perde o Senshu. O árbitro esqueceu de tirar, o CANSA tem que apitar. O árbitro dar ponto para o competidor errado. Tem duas bandeiras para vermelho, ele vai dar o ponto para azul. Erro grave de procedimento. Cabe recurso, é claro. O árbitro dar advertência ou penalidade para o competidor errado. A mesma situação. O árbitro dá ponto para um competidor. Falta de categoria 2 por exagero para outro. Tá? Então, se houve exagero é porque houve uma lesão. Senão não tem como exagerar. É fingimento. Se não houve, é fingimento. Né? Então, se houve exagero, não foi ponto, foi contato, né? Agora, se foi ponto, então o outro fingiu, né? Aí no caso seria um chicaco. Tudo isso o CANSA tem que estar atento. O árbitro dar ponto para um competidor e mubobe para outro, tá? Também não pode. Apenas mubobe. O árbitro dar ponto por uma técnica realizada depois do Yame ou depois do final do tempo. Tá? Yame e houve uma técnica e 2 bandeiras sinalizaram, não, CANSA avisa, essa técnica foi depois do Yame. Ou terminou o tempo, houve uma técnica, bandeira deu, mesmo que a luta tenha sido parada depois, mas o tempo já tinha acabado, o CANSA avisa, tá? O árbitro dar ponto por um competidor quando ele estiver fora do tatame. Então, quem está fora do tatame pode ser pontuado, mas não pode pontuar. O CANSA tem que avisar. O árbitro dar advertência ou penalidade por passividade durante o Atoshi Baraku. Durante o Atoshi Baraku não tem passividade, também tem que avisar.
O árbitro dar advertência ou penalidade errada de categoria 2 durante a Toshibaraku, tá? Por exemplo, tem algumas situações no Atoshibaraku que é Hansoku Chui direto. Se o árbitro der um Chukoku, Kansa tem que avisar. O árbitro não parar o combate quando houver 2 ou mais bandeiras marcando ponto ou jogai para o mesmo competidor. Se tem 2 bandeiras, tem que parar, né? Tem que parar e tem que fazer o procedimento. O árbitro não parar o combate quando um técnico solicita o vídeo review. O árbitro não seguir a maioria das bandeiras. O árbitro não chamar o médico em uma situação de regra dos 10 segundos. Toda vez que o árbitro não cumpre a regra, o Kansa tem que parar a luta. Se o Kansa para, avisa o chefe de quadra e faz a correção necessária, não tem como ter protesto. O Kansa imediatamente é o primeiro que faz o protesto, é o Kansa. Se o Kansa não faz o protesto, aí o técnico faz e ganha, né? O árbitro faz um hantei Rikiwaki se tiver Senshu. Se tiver Senshu, quem tem Senshu ganha. Um juiz estiver segurando as bandeiras nas mãos erradas, também o Kansa tem que avisar. O placar eletrônico estiver mostrando informações incorretas, o Kansa tem que avisar. A técnica reclamada pelo treinador foi feita depois do Yame ou depois do final do tempo. Tá? Então o treinador está pedindo um ponto no vídeo review que já tinha acabado o tempo. O Kansa tem que avisar. Agora tem situações também que o Kansa não pode se envolver. O juiz não marca o ponto com suas bandeiras. Por que julgamento, gente? Então o Kansa não interfere no julgamento. O juiz não marca um jogai com suas bandeiras. Também é julgamento, né? O juiz não marcou jogai porque ele está pensando que está entendendo, está julgando que o atleta foi conduzido, né? O juiz não apoia um árbitro quando ele solicita advertência de categoria 1 ou 2, tá? Porque eles estão julgando que o árbitro está equivocado. O grau de contato da categoria 1 que o painel decidiu, o Kansa não interfere. O grau de advertência ou falta de categoria 2 que o painel decidiu, o Kansa não interfere. O Kansa não tem direito a voto no julgamento sobre validade dos pontos, em situações nas quais o árbitro não ouvir o sinal sonoro de final do tempo, o supervisor de pontuação avisa, não Kansa. Então temos aí algumas dicas de procedimento. Tsuzukete, ordem para que lutem. Para facilitar o fluxo de disputa, os árbitros podem informalmente encorajar os atletas a iniciar a atividade gesticulando combinada com a ordem Tsuzukete. O Akarete, o árbitro indica para que os atletas se separem quando estão agarrados ou peito a peito, fazendo um gesto, afastando suas mãos com as palmas viradas para fora, enquanto dá o aviso verbal. O Akarete. Aí um exemplo de o Akarete, né? Esses atletas provavelmente estavam agarrados quando o árbitro sinalizou o Akarete e imediatamente Aka soltou e executou o chute, tá? Isso é ponto, tá? O Uramawashi do Aka aí, podem ver, tá bem encaixado na direção da cabeça de Ao, que tá meio desequilibrado. Provavelmente o Ao ainda estava continuando tentando agarrar quando foi surpreendido com esse ponto. Lembrando que o Akarete e Tsuzukete são comandos que não podem ser dados no Atoshibaraku, até porque o árbitro pode interferir no combate, né? Mandar separar. Se tem um competidor segurando no Atoshibaraku porque ele quer garantir o resultado,
é uma forma de interferência no combate, tá? Então tem que penalizar, tá? Mandar lutar também, quando alguém quer garantir o resultado, é uma forma de interferência no combate. Então não pode no Atoshibaraku. Os competidores devem sentar e esperar pelo próximo combate, né? O professor Marcelino, na palestra dele, falou sobre a postura do árbitro e do técnico. Não é diferente para os competidores, tá? Inclusive, nos nossos torneios, os competidores entram de 2 em 2, tem um espaço apropriado para que eles aguardem o seu combate, a cadeira ou o banco fornecido pela organização do evento, eles devem sentar de maneira apropriada também, senão toda uma organização acaba sendo prejudicada aí por uma falta de postura, tá? Tanto do árbitro, do técnico, do mesário e também do competidor, tá? O competidor faz parte aí dessa equipe. Né? Ele não pode ficar se aquecendo dentro da quadra quando está prestes a entrar para lutar, tá? Ele está em pé ali, fazendo movimento de aquecimento, isso não é permitido. Ele não pode ficar sentado, né, todo largado, com kimono aberto, né, de forma como se ele tivesse bem à vontade, né? Não pode, tem que manter a postura. E a orientação para os árbitros: observem os atletas, mas nunca toquem nos atletas, sempre chamem o médico, tá? Então, cuidado, né? Não toquem nos atletas e sim chamem o médico. E a orientação mais importante, né? Nosso futuro são as crianças. Lembre-se de tratá-las com bastante carinho, tá? Às vezes o árbitro, né? Na correria da competição, acaba aplicando a regra, né, como tem que ser, porém, e de forma muito rigorosa, esquecendo que está lidando com crianças, né? Então, a criança merece ser tratada aí com todo respeito, com todo carinho, assim como o adulto também, mas de uma maneira especial, tá? Então, uma atenção aí com as crianças, essa é a nossa recomendação. Obrigado a todos pela atenção, estou à disposição para contribuir sempre que necessário. Qualquer dúvidas, podem perguntar. Um abraço.